Hoje vamos então trabalhar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, hoje ela é entendida como basicamente uma sequência do primeiro conflito mundial, que ocorreu lá entre 1914 e 1818. Podemos dizer que foram questões que não foram resolvidas na Primeira Guerra, levaram então, ao fortalecimento de sentimentos de revolta, desejo de revanche entre alguns países, e isso acabou gerando um novo conflito mundial. Dentre essas questões, nós podemos citar, por exemplo, as crises econômicas do pós-guerra, e depois temos também a questão da crise de 29, que vai agravar. Devemos lembrar que após 1918, a Europa fica arrasada, vai ter a sua reconstrução aí um pouco mais lenta, vai depender de empréstimos financeiros, principalmente concedidos pelos Estados Unidos, e aos poucos vai se reerguendo alguns países com bastante dívidas de guerra, como era o caso da Alemanha, já que o Tratado de Versalhes deixou essa determinação aí de pagamento de dívidas. Quando é o final da década de 1920, vem a crise de 29. Então, essa situação econômica ela volta a entrar em crise e vai deixar a população bastante fragilizada aí, diante da vida. Enquanto isso, nós temos também a expansão do socialismo, ou seja, havia sido feita a Revolução Russa. O socialismo lá dentro desse país se fortalecia, progredia e se expandia pelo mundo, especialmente dentro da Europa. Então, a burguesia europeia, ela temia por essa conquista socialista dentro de seus países. A população pedindo uma solução, vai então surgir a questão dos regimes de extrema direita. Teremos aí a presença maciça, em alguns países desses blocos de extrema direita. Como nós já vimos, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, alguns regimes autoritários também fortes, como Portugal, com o salazarismo, o franquismo na Espanha. Então, essas questões ajudaram e fortaleceram o desenvolvimento desses regimes de extrema direita. Sendo assim, nós vamos ver como que esses regimes totalitários eles vão se expandir, tá? Veremos, portanto, o expansionismo nazifascista. Esse expansionismo, ele vem seguido aí pelos sentimentos de injustiça e de revolta, tanto dos alemães quanto dos italianos, para com o Tratado de Versalhes, aquele que foi firmado ao fim da Primeira Guerra em 1919. E acabou, no caso, penalizando a Alemanha como sendo a culpada aí por todo o episódio mundial, tendo que perder território, pagar indenizações, não poder se militarizar mais. A Itália, ela não recebeu, as promessas feitas aí de territórios, então ficou se sentindo injustiçada diante dos outros vencedores. Esses sentimentos, gente, levaram principalmente a Alemanha, já comandada, por Adolf Hitler desde 1933, levou esse líder a romper oficialmente com o Tratado de Versalhes. Lá em 1935, Hitler rompe com o Tratado de Versalhes e aí ele não vai continuar pagando as dívidas, afirmando que elas já estariam todas saldadas. Ele também vai retomar a produção de armamento que estava proibida, por esse tratado. Vai novamente alistar militares para o seu exército e vai começar então a formar esse aparelho militar do Estado novamente, desobedecendo esse tratado. Da mesma forma, ele vai também querer voltar a retomar a extensão territorial.
tá? Então, ele, após romper com esse tratado, ele busca novamente aquele anseio de expansão territorial. Esses sentimentos aí característicos, né, dos regimes totalitários, acabou fazendo com que países se aproximassem, é o caso da Alemanha e da Itália, que desde 1933 mantinham ali relações muito próximas, né, devido à sua forma de governo, e também buscaram mais aliados. Em 1936, por exemplo, nós temos aí a aproximação do Japão com a Alemanha. Tá? Foi assinado, portanto, o Pacto Anticomité entre essas duas nações. Esse é um pacto que vai acabar. A proposta dele era frear a expansão do socialismo. Tá? Então, a Alemanha ali na Europa, Japão, região asiática, freando ali o avanço comunista, socialista, e estabelecer esse pacto aí em 1936, conhecido como Pacto Anticomité. Esse pacto ele ganhou um novo aliado em 1937, que foi a Itália. Ela também passa a integrar esse grupo de países com esse objetivo e forma então a aliança militar, ficou conhecida Eixo Berlim-Roma-Tóquio desde 1937. Tá? Esses países, portanto, estabeleceram aí essa aliança sob a justificativa de frear o avanço socialista. Entretanto, essa não era a única proposta. Tá? A aliança entre esses países, ela deu força, porque já que um apoiava o outro, né, ela dá força para que a expansão territorial fosse aí estendida entre esses grupos que se apoiavam. Vejamos então algumas dessas expansões. Nós temos aqui as expansões territoriais do Japão que desejava mais terras aí na região asiática. Nós temos a partir de 1933, ele invade, então aqui nós temos aqui o Japão, né, região aqui do Japão, e a partir de 1933 ele vai estar ocupando a região da China, com o objetivo de anexar a Manchúria no território, né, japonês. Ele vai estar invadindo a China. Temos também depois ele avançando aí por ilhas do Pacífico, região da Indochina, região da Malásia e outras ilhas aqui da região do Pacífico. Então, o Japão ele vai estendendo esse seu território. Vale lembrar que Estados Unidos também tinha propriedades, né, nessa região, que nós temos as ilhas que eram possessões, né, norte-americanas no Pacífico. Mesmo assim, o Japão também tinha interesses em firmar seu domínio e ele vai fazer, a partir de 1933, várias invasões, várias extensões aí do seu território. Temos também a Itália. A Itália, ela também estende seu território. Em 1935, a Itália chega aqui na região da África, tá? Vai estar invadindo a Etiópia. Depois nós temos em 1939 a Itália de Mussolini chega aqui na região da Albânia. Também vai anexar território. E temos aí as conquistas nazistas, que foram várias, desde 1935 até o ano de 1939, quando tem início, então, a Segunda Guerra. Lá em 1935 e 1936, Hitler ele pega de volta a região aí perdida, né, pelo Tratado de Versalhes, região aqui da França. Então, ele vai estar ocupando essa região, região da Renânia, a região do Sarre, que havia sido perdida após esse Tratado de Versalhes. Ele vai estar reocupando, então, essa região. Tá? As conquistas dele não param. Quando no ano de 1938,
ele então vai estar ocupando também a região aqui conhecida como região dos Sudetos, a região aqui bem próxima da Tchecoslováquia, a região austríaca. Ele vai estar também ampliando seu território para essa região. E essa ampliação ela gera problemas, porque a Inglaterra e a França não veem com bons olhos essa ocupação e vão estar se manifestando. Essa manifestação ela ficou expressa aí na conhecida Conferência de Munique, realizada em setembro de 1938, quando França, né, Inglaterra fizeram aí uma queixa à Liga das Nações que tinha sido criada ao fim da Primeira Guerra, com o objetivo de evitar que novos conflitos de ordem mundial ocorressem novamente. Então, eles se manifestaram pedindo, né, uma posição aí. Foi então convocada essa conferência na cidade de Munique, e lá Hitler resistia em desocupar a região dos Sudetos. E ele acabou saindo, inclusive, vitorioso nessa conferência, porque a França e a Inglaterra até concordaram que ele poderia continuar lá, né, com seu exército lá, porém que ele não fosse para nenhuma área mais, ficasse por ali, que ali se encerrasse, portanto, né, essa sua campanha expansionista. Então, nessa questão, a Conferência de Munique terminou com essa decisão. O problema era Hitler, o governo nazista, cumprir o seu acordo. E ele não cumpre, tá, gente? Essa questão ele não cumpre. E aí, no ano de 1938, ele continua expandindo. Em 1939 também. Em 1939, ele vai estar ocupando a região da Eslováquia, tá? Ele vai estar ocupando também mais regiões aqui abaixo dos Sudetos, tá? Ele vai estar ocupando, e ele ainda vai ao norte, na região da Prússia Oriental. Ele vai estar aqui também ocupando, anexando a região conhecida como Memel, tá? Ou seja, como vocês podem perceber, boa parte aí do centro europeu ele estava aqui na divisa com a França, ele havia ocupado a região aqui da Áustria, da Tchecoslováquia, também já estava aqui ao norte, tá? Dessa região de Memel, ou seja, ele continua promovendo as expansões territoriais, inclusive em desacordo com o que ele havia prometido ali na Conferência de Munique, desagradando, né, os países que tinham firmado esse acordo com ele. Outro acordo feito aí também pelo governo nazista foi com a União Soviética, tá? Com a URSS. Ele fez um acordo, o URSS aí sob o comando de Stalin, ele faz um acordo que ficou conhecido como Pacto de Não Agressão, ou Pacto de Ribbentrop-Molotov. Foi feito em agosto de 1939. O que esse acordo previa? Esse acordo, como o próprio nome diz, de não agressão, né? Ele firma, então, com a URSS, ele firma com o governo de Stalin. A questão é o seguinte, que caso ele invadisse a Polônia, uma parte, né, do território seria dos soviéticos, desde que, se houvesse um conflito dentro da Europa, os soviéticos se mantivessem neutros. Né? Então, ele quis aí, digamos, um acordo de neutralidade, a União Soviética não se envolver em conflito europeu e, em troca, teria parte ali da Polônia. Tá? Então, esse é o acordo entre o governo nazista e o governo soviético, conhecido como Pacto de Não Agressão. Ocorre pouco antes do início da Segunda Guerra. Pois bem, como eu já disse para vocês, difícil era Hitler manter seus acordos. Né? Em 1º de setembro de 1939,
os soldados alemães invadem a Polônia. Tá? Então, nós temos aqui União Soviética, né? Está aqui. Hitler invade esse lado da Polônia e, como prometido, né, a União Soviética teria o controle aí das suas fronteiras próximas à Polônia, tá? Pelo acordo, a União Soviética se manteria neutra em caso de conflito dentro da Europa. Quando, então, Hitler não para, né, com essas anexações, já tinha descumprido o Acordo de Munique, já tinha feito acordo com a União Soviética, os países europeus olhando com desconfiança, depois, portanto, da invasão à Polônia, a França e a Inglaterra declaram no dia 3 de setembro de 1939 guerra à Alemanha. Então, a partir daí, oficialmente, né, nós já temos um conflito que vai ficar de cunho generalizado aí em bastante pouco tempo. Próxima aula, a gente continua então vendo o desfecho, como que essa guerra vai evoluir, afinal são 6 trágicos anos de conflito. Então, aguardo vocês, até a próxima!